Vamos começar mais um Circula Talks aqui no CCD Circula. Hoje temos a honra de receber a professora Estélvia Matos, que vai nos trazer a palestra Um Olhar Global sobre Inovação para a Sustentabilidade. Bom, então vou falar brevemente aqui, né, que a Estélvia Matos é professora de inovação sustentável e co-diretora do Centro de Gestão da Inovação Social, Center for Social Innovation Management, da Surrey Business School. Sua pesquisa foca nas interações entre fatores sociais, ambientais e econômicos no contexto da inovação, do comportamento empreendedor e da formulação de políticas públicas. Ela investiga especialmente como a inovação pode tanto solucionar quanto agravar desafios sociais e está envolvida em estudos aplicados sobre pobreza, desigualdade, sustentabilidade, inclusão social e rastreabilidade de cadeias produtivas, com ênfase em comunidades marginalizadas e economias emergentes como o Brasil. Um exemplo é a sua pesquisa recente sobre tecnologia de blockchain para a rastreabilidade em países em desenvolvimento, especialmente no contexto de acordos comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. No centro que ela lidera, é um centro multidisciplinar que reúne pesquisadores de diversas áreas e mantém parcerias com instituições como a USP, FGV, Universidade de Aarhus e SPRU, focando em temas como mudanças climáticas, saúde global, economia digital e empreendedorismo inclusivo. Além disso, Estélvia atua como co-diretora-chefe da Technovation, participa de conselhos editoriais e é frequentemente convidada como palestrante em várias instituições localizadas no Brasil, China e em diversos países da Europa. Estélvia é pesquisadora internacional convidada do CCD Circula para atuar na pesquisa Inovação Social, o papel dos catadores na economia circular, da Plataforma 1. Gestão e inovação para economia circular em organizações e cadeias. Bem-vinda. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada a todos os organizadores desse webinar. É muito importante, né, ter essa troca de percepções e ideias. Então, como eu falei com a Cristina, eu tô muito ansiosa para a parte da discussão dessa apresentação também. Ok, então, bem rapidamente, eu só queria acrescentar algumas palavras sobre o Centro de Inovação Social, em que eu sou co-diretora, junto com as minhas colegas Sasha Zhao e Yan Fei Hu. Basicamente, o nosso centro é um centro de pesquisa multidisciplinar, enfocado em entender problemas pertinentes, né? Então, a gente acredita que para entender é, problemas muito complicados hoje em dia, como pobreza, o aquecimento global, o impacto da inteligência artificial e outros grandes, né, desafios aí que estão todo dia quase que uma nova tecnologia a nos presentear novos desafios. Então, a gente acredita que para entender e para ajudar a colocar essas ideias no bom caminho, no caminho certo, ou a reduzir esses problemas, né, super complicados como pobreza. Nós precisamos de duas coisas. Uma é o conhecimento codificado, que é sobre números, né, digamos, né, tecnológico, a viabilidade ambiental, a redução, né, então, há muitas medições, dados quantitativos, etc. Mas a gente acredita que isso é muito importante, mas não suficiente. É preciso também adicionar o conhecimento cultural, né? As coisas que a gente não consegue colocar em números, mas que, no entanto, são tão importantes ao ponto de barrar uma grande ideia ou impedir que uma solução seja finalmente implementada. Então, isso inclui
questões éticas, questões culturais, questões de valores, daquele contexto em particular, diplomacia, fatores políticos, etc. Então, a combinação desses dois tipos bem diferentes de conhecimento, que, no entanto, precisam caminhar juntos, são fundamentais. é, Nós acreditamos para que a gente consiga realmente avançar de uma forma efetiva na redução desses grandes problemas. Só para dar uma amostra, né, de que tipo de pesquisa a gente faz no nosso centro. A gente acha também importante olhar a questão das análises de incertezas e das consequências não antecipadas. Depois eu vou falar mais um pouco de como boas ideias, com muito boas intenções, acarretaram consequências não antecipadas, que até são muito importantes. Também nós fazemos várias pesquisas na área de empreendedorismo para a inclusão social, claro. Esse gráfico no lado direito são de alguns dos jornais aqui, os nossos membros têm publicado nessas áreas, mas mais recentemente, eu particularmente estou muito animada com a possibilidade de abrir, enfocar e desenvolver mais pesquisas no que eu chamo contextos negligenciados, né? Então, eu até procurei, eu usei a inteligência artificial para definir contextos negligenciados e depois eu fiz umas mudanças porque eu não gostei completamente do que eu recebi. Mas, enfim, são esses contextos que, embora não sejam um hot topic, né, que os pesquisadores, os fazedores de políticas não estão falando todo momento, esses tópicos não estão na TV, mas eles são importantes, são estudados, são marginalizados em termos de pesquisas, né, em termos da consideração em olhar esses contextos no desenvolvimento de políticas públicas. Tem potencial para ter um impacto prático e aplicações práticas também. Então, tem o potencial de ser um tópico importante, mas ninguém está prestando atenção, né? E nesse campo eu incluiria muito do que acontece no sul global, não é? Porque não, é, a pobreza, a violência e as dificuldades ambientais, sociais e econômicas, essas sempre estão na TV, né? Na TV, nas publicações, mas eu acredito muito que há muito conhecimento positivo, ideias brilhantes de como resolver problemas, mas esses não chegam, esses tópicos não chegam nesses veículos, né? Populares de conhecimentos, principalmente aqui no norte global. Então, essa é a minha área recente de motivação e eu sou muito animada em estimular pesquisas mais nessa área. Trazer da obscuridade para a luz alguns desses conceitos, que eu acho que é uma perda grande para o conhecimento global. É, Isso é interessante porque há muitos anos isso já foi reconhecido que esses conhecimentos locais têm uma grande contribuição global. Mas, no geral, as pessoas, pesquisadores, e outros atores, né, dessa cadeia de conhecimento tendem a se concentrar nos tópicos populares e esquecer essa riqueza que está dormente, né, digamos, por trás. É, Às vezes eu falo coisas que eu acho que a sala em que eu estou, dependendo da sala em que eu estou, as pessoas podem até me. Ó, essa mulher é maluca. Porque quando se foi que ouviu falar
que o conhecimento pode ir do sul global para o norte. Às vezes eu digo isso em reuniões, e às vezes eu vejo um silêncio na sala. E é nesses momentos que eu penso, ok, eu acho que eles pensaram que eu estou ficando maluca. Porque geralmente, claro, a norma, a expectativa é que o conhecimento venha do norte para o sul, né? Mas eu estou muito feliz em ver que, e quanto mais eu menciono essa ideia, mais eu vejo pessoas é, completamente concordando. E não só isso, eles vêm para mim e dizem que, não, ok, é a hora desse fluxo de transição de conhecimento vir da outra mão também, não só do norte para o sul, mas do sul para o norte. E claro, há instituições dedicadas nessa transferência do sul para o sul, principalmente na China. Agora que eu cheguei de viagem e tive a felicidade de visitar esse centro South to South Institute, muito interessante de transferência de conhecimento entre os países do sul global. Para mostrar essa é uma área muito promissora. Esse é um dado da Unesco. Infelizmente está um pouco velho, 2018, mas mostra desde 1996 até 2018 a mudança da densidade de pesquisadores, como tem crescido rapidamente nos países eh, de low income. Mas mesmo assim, a grande concentração de pesquisadores é do norte global. Então, esse gráfico, embora seja velho, antigo, né? Todo dia eu checo se a Unesco tem colocado dados mais novos, mas infelizmente ainda está em 2018. Mas mesmo assim, eu acho que serve o propósito de mostrar do quanto pouquíssimo a gente sabe, né, de toda essa outra parte do, do, do globo em termos de conhecimento. Então, esse é, na verdade, uma área muito de, de, de grande promessa, né? Imagina o quanto de conhecimento a gente pode extrair, né, dessa área que ninguém está estudando, que não está chegando aos veículos de publicação. No norte, essas barras azuis, como vocês veem, extremamente bem representada e forte, influente, o que é ótimo, e deve-se continuar excelente quando a gente pensa o quanto a gente tem aprendido, né, desses pesquisadores fantásticos, é ótimo, mas também mostra o quanto a gente pode ainda acrescentar ao conhecimento global. E para fechar esse argumento, esse gráfico foi publicado no Journal of Management Studies. As barras pequenininhas em cinza mais claro mostram a proporção de papers publicados em que enfocam contextos não do sul global, do norte global. Então, você fica mais ou menos uma média de talvez uns 10% no máximo de papers não são sobre o norte global, né? Então, mostra também o quanto pouquíssimo a gente sabe do que está acontecendo no sul global, e ao mesmo tempo mostra como esses jornais de topo, excelente qualidade, excelentes editores estão chamando, né, para mais publicações nessas áreas. Todos eles reconhecem a riqueza da potencialidade de conhecimento e que mais pesquisas nessas áreas podem, oferecer a todos. Esses são só, pontos, enfatizando o que eu acabei de dizer, então nem vou, tomar muito tempo com isso. Ok, então, para começar a apresentação um pouco mais voltada para a inovação, eu gosto sempre de mencionar Joseph Schumpeter, como dizem meus colegas alemães, que inovação, na verdade, não precisa ser nada complicado. Inovação é, na verdade, a recombinação de coisas que já estão acessíveis a nós, né? Isso que é inovação. Não precisa ser
os conhecimentos científicos de colocar um foguete em Marte. Grandes inovações fizeram e tiveram impactos excepcionais e foram extremamente simples. Um exemplo que eu sempre gosto de citar é a inovação dos containers, né, nos navios. Antes, eu tenho uma figura, mas não está nessa apresentação. Antigamente, os transportes, né, o comércio global era feito em os artigos, todos os diferentes formatos e pesos e tamanhos, para colocar num barco era extremamente ineficiente. Com a invenção dos containers, houve-se uma revolução no comércio global, simplesmente por causa da inovação do container. Existem números mostrando o impacto de mais de 370% no crescimento do comércio global por causa da inovação, do surgimento dos contêineres. Enfim, não precisa ser muito complicado. E eu também adoro essa frase do Nelson e Winter. Nelson foi um prêmio Nobel em economia dos Estados Unidos. Inovação resolve problemas, mas também cria outros problemas que precisam então ser solucionados. Então, essa constante busca e o dinamismo, né, que a inovação proporciona de solucionar um problema, mas de criar outros que então precisam ser sempre entendidos, investigados e solucionados. Essa dinâmica que a inovação proporciona, na verdade, é muito interessante, o que faz nós, acadêmicos, né, e todos os que lidam com inovação, é, sempre estarem precisando se atualizar e pensar, né, o que está acontecendo em volta daquela inovação em particular. Essa parte eu traduzi, porque eu lembrei de uma música, eu esqueci quem canta isso, mas em inglês eu sempre coloco Cautionary Lessons from the Past, mas eu acho que em português tem uma música que fala: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E isso para mostrar como muitos casos antigos de inovações que foram desenvolvidas com a melhor das intenções acarretaram consequências não intencionais bem negativas. O primeiro caso é do Thomas Midgley. Ele era um engenheiro americano nos anos 30 até os anos 60. Ele inventou duas coisas que se tornaram extremamente impactantes, né, para a nossa saúde e meio ambiente. Uma foi a gasolina com chumbo, que até hoje em dia tem consequências ambientais e de saúde em certas partes da América do Norte em que isso foi muito utilizado. E a outra invenção do Thomas Midgley também é muito conhecida, o clorofluorocarbonos, que é um dos principais gases que afeta a camada de ozônio. Até que parece que o Thomas estava destinado a inventar extremamente inovações negativas para o ambiente e para a saúde. Mas, enfim, hoje em dia a gente sabe as consequências negativas que isso acarretou. Quando o Thomas Midgley, claro, pensou nessas inovações, ele não sabia, né, que as consequências iriam ser tão drásticas como foram. O outro exemplo clássico é a sacola plástica. E eu pensei que esse exemplo podia ser mais pertinente a essa apresentação, já que a gente vai falar de economia circular, e o plástico é um dos itens mais populares quando se fala de economia circular. A sacola plástica foi inventada pelo. Ai, eu não consigo ver. Gustav Thulin. Ele era da Suécia, também com a maior das boas intenções. Na verdade, em 1965, a preocupação com as sacolas de papel, em termos de dano ambiental, era muito maior. Então, como alternativa,
o Gustav Thulin propôs a produção da sacola plástica, e, mas a intenção dele era que se usasse a sacola plástica é, centenas de vezes, né? Mas o que aconteceu é que grandes supermercados como Safeway, Kroger, ao invés de passar essa informação adiante para o consumidor, na verdade, esses supermercados promoveram o uso maluco e indiscriminado de várias sacolas plásticas. Então, hoje nós sabemos que a sacola plástica é um dos grandes contribuidores para a poluição de oceanos. É, mas que bom que nós sempre temos essa missão, né, de ficar estudando e avaliando novas formas de inovação e novas formas de atualizar e aprender essas lições do passado, né? Então, esse gráfico mostra uma das mais recentes formas e tipos de inovação. No lado esquerdo, nós temos a inovação pode vir do produtor ou do não produtor. E no eixo horizontal, nós temos a inovação que almeja solucionar o crescimento econômico ou um problema ou estimular o desenvolvimento social. Então, em diferentes partes desse gráfico, nós vamos ver, por exemplo, inovação clássica do Schumpeter, né, que vem se origina do produtor, mas com o objetivo do crescimento econômico. Temos também a inovação social, que também vem da parte do produtor, mas que tem como objetivo o desenvolvimento social. E outros casos de inovação são inovações que vêm da parte do não produtor, tipo o usuário, mas que ainda com esse objetivo de economia, de crescer economicamente. Um ótimo e clássico exemplo disso é a mountain bike. E mais recentemente, nós temos a inovação centrada nas pessoas, né, nas comunidades. Então, que essa seria a inovação com o objetivo de solucionar problemas, grandes problemas sociais, desafios sociais, através do engajamento e da participação coletiva das comunidades, das pessoas. Então, uma inovação que vem das pessoas, para beneficiar as pessoas. E tem outros tipos de inovação, mas eu vou parar aqui nesses quatro, porque eu acho mais interessante esses diferentes tipos e de como o conceito de inovação vem evoluindo a partir de estudos e até de experiências, né, que a gente vê no mercado e em outras oportunidades. Eu quero falar rapidamente desse paper que eu publiquei com o Jeremy Hall, que foi o resultado de uma pesquisa que a gente desenvolveu sobre empreendedores pobres. E como inovação e empreendedorismo são muito atrelados, não se consegue falar sobre inovação sem falar sobre empreendedorismo, eu achei que seria interessante rapidamente falar um pouco do que foi essa pesquisa, porque uma coisa que a gente se focou nos empreendedores pobres, e são poucas as pesquisas, pelo menos as que chegam a ser publicadas nesses esses jornais de topos no Norte Global, que vão a fundo para entender quem são esses empreendedores, como é que eles pensam, como é que eles tomam decisão, o que é que eles pensam como empreendedores, enfim, essa foi a nossa busca, né, de entendimento. E como nós todos sabemos que eles sofrem, é muito difícil para eles serem bem-sucedidos, então a gente quer isso também entender por que, né, esse desafio
que eles enfrentam em serem bem-sucedidos em seus empreendedorismos. São bem rápido. Uma coisa que a gente prestou atenção é que a maioria das publicações se concentravam nos fatores institucionais ao redor desses empreendedores e muito pouco sobre o empreendedor em si, o empreendedor pobre. É, e a gente partiu de uma das ideias de que, na verdade, esses empreendedores pobres e a instituição em volta deles, essas duas coisas, elas se interagem. A própria individualização do empreendedor em termos como pessoa, ou nível de educação, os valores. eh, Perspectivas e o próprio apoio institucional, acesso a, a capital, ou treinamento, enfim, essas duas coisas se interagem. Então, ao invés de isolar essas duas coisas, a gente quis sempre considerar a interação entre esses dois fatores e ver o que é que, sob esse ângulo, o que é que a gente poderia oferecer de conhecimento aos que estavam interessados nessa área, né? Esse empreendedorismo produtivo, não produtivo e destrutivo é uma clássica classificação dos diferentes tipos de empreendedorismo. O empreendedorismo produtivo basicamente é inovação, porque traz benefícios econômicos e sociais, às vezes. Improdutivo é quando, na verdade, ninguém ganha, mas também nem vai para baixo nem para cima em termos de ganho econômico ou social, fica naquela estagnação. E empreendedorismo destrutivo é o crime organizado, vendedores de droga, corrupção, esse tipo de empreendedorismo que existe, infelizmente. Mas, claro, nós tentamos evitar e desencorajar e encorajar o tipo de empreendedorismo produtivo. Ok, então, já para os resultados dessa pesquisa, teve um questionário, né, a gente aplicou em várias comunidades em João Pessoa, e esse questionário, a gente tentou identificar o nível o nível econômico, o nível de treinamento, o conhecimento, self-efficacy é sobre como o empreendedor avalia a si mesmo em termos das suas capacitações e habilidades. Número de competidores, inspiração para conhecer, iniciar um negócio. Uma das coisas que a gente notou, então, que em termos de self-efficacy, ou opinião sobre si mesmo, em termos de habilidades, conhecimento, é bem alta. Quando a gente conversava com esses empreendedores e a gente perguntava: você acredita que você tem o conhecimento certo e suficiente sobre negócios? A maioria dizia que sim, eu sei como abrir negócio, eu sei, eu tenho absolutamente tudo que precisa, eu sei o que é. Então, embora como pessoa eles tenham uma autoestima muito baixa, como empreendedor eles acreditam que eles têm o conhecimento suficiente. Isso foi interessante. Outra parte da pesquisa, a gente não ficou só na quantitativa, porque a gente acreditou que a gente poderia ir mais a fundo em termos de entender como esses empreendedores veem oportunidades e tomam decisões. Então, se a gente ficar só na parte quantitativa da pesquisa, não seria suficiente. Então, baseado nas respostas do questionário, a última pergunta era: você se importa de participar da segunda fase da pesquisa, que é uma entrevista? Aqueles que disseram que sim e deram o telefone, a gente entrou em contato e conduziu entrevistas com eles. Uma das coisas interessantes que a gente viu é que, claro, a motivação para ser empreendedor, eu acho que isso é familiar de todos nós aí no Brasil, o sonho de ser independente. É, infelizmente aqui está em inglês, porque eu apresentei isso muitas vezes em outras palestras, mas, ó, claro, a frase original está em português, mas dá para ver como a falta de
é até triste ver como não tem um futuro, né? A falta de esperança no futuro, trabalhando como empregada, trabalhando na casa de alguém, nada muda, nada melhora, nada cresce, muitos são muito, falta de esperança às vezes, né? Então, o empreendedorismo muitas vezes oferece aquela esperança de mudar tudo, um sonho, né, que muitas vezes a gente viu esses empreendedores mostrarem. Em questão de ser alerto à identificação de oportunidade, que isso é uma das. É visto como uma característica muito importante do empreendedor, né? Um empreendedor que é capaz de ver a oportunidade antes dos outros verem, de ser alerto à oportunidade, isso com certeza já na literatura é reconhecido como uma característica muito importante. É, a gente não encontrou não foi fácil encontrar essa qualidade de ser alerta nos empreendedores. Quando a gente perguntava você acha que novas oportunidades de negócios vão aparecer no futuro curto? As respostas eram muito vagas. E quando a gente perguntava você disse que você estava lidando, oferecendo um produto que era inovador. Qual é o fator inovador do seu produto? Então, a resposta era, é qualidade, porque eu ofereço melhor, é mais limpinho. Tem outros que falavam que, porque o meu produto é feito com amor e o do vizinho não é. Essa é a minha inovação. Então, foi até interessante. Embora a definição de inovação no questionário tenha sido explicada, mesmo assim, o que eles entendem por inovação foi bem interessante. E também uma coisa interessante foi a falta de ser alerta em termos de, ok, o que que meus competidores estão fazendo e o que que eu posso oferecer que é diferente. Essa frase de um empreendedor de um restaurante, quando a gente perguntou, o que que você pode dizer sobre os seus competidores? A resposta foi, bom, é o seguinte, aqui sou eu e a minha esposa, o resto eu não sei. Então, bem interessante como é a forma em que eles lidam com o negócio, né? E continuam vivendo. Falta de treinamento, a grande maioria concordou que o treinamento que é oferecido, quando é oferecido, não, tem uma desconexão entre o treinamento que às vezes é oferecido e o treinamento que eles gostariam que realmente fosse oferecido, então são inúteis. E eles disseram que tudo que aprenderam não foi em treinamento, não foi na escola, não foi em instituições que oferecem treinamento, quando esses existem, mas aprenderam tudo com o colega, com a família, com os amigos e etc. Também isso foi interessante. Sobre o network, né, quando esses empreendedores não têm acesso a, por exemplo, a, ao capital para comprar mercadoria ou matéria-prima, ou não têm acesso a meios eh, de marketing, a família, ou os amigos, com certeza, tem um papel importantíssimo em preencher essa lacuna. Então, um sobrinho que é super popular foi o que passou de boca em boca a informação de que a lanchonete ia abrir, os parentes e amigos são aqueles que emprestam dinheiro e cartão de crédito para poder comprar matéria-prima e material para os restaurantes, etc. Então, tem esse lado positivo. Mas tem também o lado negativo, em que essa conexão, esse network, às vezes puxa um empreendedor para baixo, né, como dizia, porque esse compartilhamento de cartão de crédito
coloca às vezes parentes e amigos em situações complicadas, com o SPC, por exemplo, né? Porque o parente ou o amigo promete que vai pagar, mas nunca paga, etc. Então, para fechar essa parte do empreendedor, para resumir rapidamente, uma das coisas que nos chamou a atenção foi também essa noção de miopia temporal que a gente chama, porque é tão difícil sobreviver muito, a grande maioria desses empreendedores está completamente absorvido no aqui e no agora, né? Como vai sobreviver aqui, o que que vai comer amanhã ou hoje, como vai pagar a conta do mês, do final do mês. Para esses empreendedores, nessas circunstâncias, pensarem em longo termo, que é um ótimo fator para empreendimento, né? É muito difícil, porque é toda essa luta com sobrevivência. O que foi interessante quando a gente estava escrevendo esse paper é que um paper similar, escrito na China, mostrou o oposto. Uma parte cultural também um pouco aí nessa questão da capacidade de planejar a longo prazo. O paper mostrava que empreendedores paupérrimos na China tinham a habilidade de pensar em longo prazo. Então, às vezes, eles eram capazes, mesmo diante de muitas dificuldades, de guardar um pouco do dinheiro do rendimento, né, do dia, pensando no final do mês, se eu conseguir guardar isso, eu vou conseguir no mês que vem comprar uma mercadoria melhor. E no Brasil a gente achou uma maior dificuldade dos empreendedores em ter essa noção de que se eu fizer um sacrifício agora, a longo termo, isso vai me beneficiar mais ainda. E também a gente, nessa pesquisa, concluiu da importância, né, de considerar essas interações entre os fatores institucionais ao redor desses empreendedores e as características individuais dos empreendedores também, é muito importante. E também, finalmente, a gente achou também interessante a importância de não só estudar os empreendedores que são bem-sucedidos, mas aqueles que falham também. É muito importante, é muita informação enriquecedora em termos de entender mais esses tipos de empreendedor, ao olhar também aqueles que falham, não só aqueles que são bem-sucedidos. Ok, é, agora que eu falei um pouco dessa base, né, de conhecimento que eu tive a oportunidade, o privilégio de desenvolver com esses pequenos empreendedores no Brasil, eu queria agora entrar mais no âmbito da economia circular, porque como a Cris apresentou no começo, muito do que eu faço se relaciona à pobreza, a esses ambientes de baixa econômico, economia social. E esse trabalho que nós desenvolvemos envolvendo a economia circular também envolve um pouco, né, a questão da pobreza e como envolver essas comunidades. Bem, esse paper foi submetido ao California Management Review, está sendo revisado, então é um trabalho ainda em andamento, em desenvolvimento. Essa é a parte, uma das partes, né, que eu estou muito interessada em saber a sua opinião, principalmente aqui nessa sala em que nós temos tantos experts na área de economia circular. Ok, então, a pergunta que nos motivou a iniciar essa pesquisa foi como a colaboração internacional pode ser utilizada para transferir, né, insights úteis que possam acelerar soluções para para endereçarem os desafios sociais globais. E a economia circular é uma dessas ideias, né, e abordagens que tem a capacidade, que tem o potencial
de oferecer muitas soluções positivas a essas questões problemáticas, né, de termos de desafios sociais globais. Então, a gente decidiu ver qual a possibilidade da economia circular, então, nos ajudar nessa colaboração internacional em termos a identificar possibilidades e soluções produtivas. Então, nós decidimos, então, eh, fazer uma comparação global, né? Selecionamos 5 cidades, megacities: Beijing, Cairo, Islamabad, Londres e São Paulo, e que essas cidades têm estruturas industriais diferentes, modelos de governança diferentes, totalmente diferentes, e enfrentam desafios gerenciais com certeza bem diferentes. Então, nós decidimos, então, juntar um grupo de pesquisadores de cada um desses países que lidam com a economia circular, que pudessem nos informar quais os principais desafios, quais as atividades que têm sido desenvolvidas nessas cidades, por quê, quais são as lições que foram bem-sucedidas, quais foram as consequências não antecipadas, enfim, e quais as lições, né, que uma cidade poderia transferir para a outra. Ok. Então, nessa análise comparativa, né, que foi, então, se tornou este trabalho, em que a gente comparou as diferentes abordagens da economia circular nessas diferentes cidades. eh, e o interessante é que essas diferentes cidades têm realidades completamente diferentes. Nenhuma dessas cidades tem se comunicado até o momento em termos de economia circular, no intuito de trocar experiências. E essas cidades têm obtido diferentes graus de sucesso, como vocês devem esperar. Atrás de tudo isso vem a ideia dessa ah, ah, dobradiça, né? A estratégia da dobradiça. A ideia da dobradiça é porque a dobradiça abre portas, ou coloca dois lados, né, juntos da parede. Então a gente pensou que isso seria uma boa metáfora para explicar a ideia atrás disso. O que é preciso, então? Que tipo de dobradiça poderia colocar essas diferentes abordagens nesses diferentes contextos de uma forma que faz sentido em que eles pudessem trocar experiências de uma maneira frutífera? Então, a tabela de comparação entre as cidades é enorme. Eu só coloquei aqui alguns fatores, e mesmo assim, eu não consegui reduzir ainda o número de slides, então me perdoe. Então, eu sei que uma das leis do PowerPoint é não fazer um slide que seja muito cheio de palavras. Eu estou aqui burlando a lei do PowerPoint, mas enfim, eu tentei reduzir ao máximo que pude. Eu nem vou falar exatamente sobre cada um dessas células, porque aí seria muito tempo. Eu só quero chamar a atenção a alguns pontos que a gente achou interessante. Por exemplo, ok, como a gente esperava, os desafios de sustentabilidade dessas diferentes cidades são diferentes. Vocês podem ver, por exemplo, São Paulo, Islamabad e Cairo, os três citam pobreza, enquanto que Londres e Beijing não citam pobreza. As estruturas de governança também são diferentes, como vocês podem imaginar. Beijing, na China, a estrutura de governança é bem centralizada, né, top-down, enquanto que as outras cidades é muito fragmentada, às vezes até complexa demais, porque é separada demais, muitas partes envolvidas nessa questão da economia circular na cidade. A gente pediu para cada um desses representantes dessas cidades nos informar sobre alguns exemplos de esforços direcionados à economia circular. Então, teve Londres, We London, Circuit,
que é sobre relacionado a material de construção. São Paulo, Sampa Circular e o Ellen MacArthur Partnership, reciclagem. Beijing teve uma grande reestrutura industrial e manufaturas verdes, e é um grande eh, incentivo do governo a programas piloto, né, dessas novas inovações e novas formas de fabricar produtos de uma maneira verde. Islamabad também, na forma, um grande projeto na área de segregação de resíduos. O Egito também, Egito sem resíduos, e uma grande parte de investimento indo para waste to energy, plantas, que depois a gente viu, né, que não é uma boa ideia. Mas eles bem animados com as experiências bem-sucedidas que eles tiveram na parte de gerenciamento de resíduos na agricultura com aquapônicas. Enfim, a gente também tem, continuando nessa comparação, que tem tantas classificações e tópicos interessantes a ver, barreiras de implementação dessas ideias, né, de economia circular, também são bem diferentes de uma cidade para outra. Na parte de Londres são 33 councils que eles têm que lidar, e isso gera uma complicação enorme em termos de facilitar o gerenciamento dessas ideias e implementação também. Beijing, ao incorporar essa governança controlada, na verdade, acarretou um problema na parte da motivação do setor privado em se interessar por alguma dessas inovações que surgiram. Ahm, Islamabad gerou um grande problema, enfrenta, aliás, um grande problema na forma de geração de resíduos no setor informal, enfim. A parte cultural de todas essas cidades foi bem interessante, e eu queria muito ver isso, porque eu sabia que a parte cultural também podia ser um fator interessante que influencia o sucesso ou a dificuldade de implementação de algumas dessas ideias. E, de fato, por exemplo, a, eh, Londres, a Inglaterra, embora o Brexit tenha ocorrido, a Inglaterra continua muito atrelada às legislações da União Europeia, e isso gera complicações imensas. Ah, tem uma população bem diversificada e a ideia de que reusar ou consertar ou usar um eletrodoméstico que foi consertado aqui ainda se pensa que é, embora se tenha aquela imagem de que é uma pessoa que uma consciência ambiental qual é bem alta, a ideia de se consertar algum problema, um eletrodoméstico quebrado e se usar é ligada à pobreza. São Paulo, como todos nós sabemos, um grande problema de inequalização social, uma grande dependência dependência, eu acho, né, com o emprego informal na parte de economia circular. Beijing, porque o governo é o dono das áreas, né, das terras em que essas ideias estão, ou essas fábricas são construídas. Eles influenciam o planejamento industrial e, às vezes, ao ponto de que, por exemplo, podem, por uma ordem, mudar inúmeras fábricas, e isso gera um impacto social muito grande para a comunidade.
Islamabad também e Cairo também enfrenta grandes problemas, particularmente na parte da segurança da alimentação, né? Porque é um país que enfrenta grandes problemas com a seca, claro, desertos. Todos esses projetos nos enviaram ótimos exemplos de projetos bem-sucedidos. Isso foi interessante em termos de, ok, quais projetos potencialmente teriam algumas lições interessantes para serem transferidos de uma cidade para outra. Eu entro mais em detalhe nisso adiante. Nós perguntamos a cada um desses representantes quais foram as principais lições aprendidas. Londres, definitivamente, o reconhecimento de que uma maior simplicidade em termos de governança precisa ser implementada, um maior esforço para o engajamento do público, que isso pode ser até uma surpresa, mas, mais uma vez, uma coisa é se parecer que uma pessoa tem uma consciência ambiental alta, e a outra coisa é realmente agir conforme essa consciência, né? E deixar para lá essa ideia de que usar coisas de segunda mão é o papel só para os menos favorecidos economicamente. Enfim, Beijing tem reconhecido que essa top-down governance precisa ser um pouquinho mais flexível, porque gerou, inclusive, também problemas em termos de eh, apoio do público, né, em adoção dessas ideias de economia circular. Então, não é nunca uma ideia completamente positiva. Ahn, Cairo, a importância de conectar mais o governo com o setor privado, a colaboração não estava muito no ponto em que eles queriam, em termos de obter os recursos que são necessários para realmente colocar essas ideias eh, eh, no, no, no- no- adotadas, né, na cidade. E, enfim, desafios gerenciais, a complexidade da governança, a falta de ferramentas que possam efetivamente enviar dados que possam ser úteis para esses gestores. No caso de Londres, foi um ponto que eles reconheceram como ainda a melhorar. Ahm, no caso de São Paulo, o desafio de equilibrar os ganhos ambientais com a redução da pobreza e encontrar um balanço, um equilíbrio entre o governo e as iniciativas privadas também. Beijing reconhecendo que eles precisam melhorar a abordagem que eles tomam nessa economia circular, porque tem afetado a competitividade, né, dessas ideias e tem causado disrupturas, né, muito impacto nas comunidades, o que gera, como consequência, um baixo suporte e engajamento do público. Islamabad, porque é uma cidade relativamente a mais nova de todas as cidades, então, em termos de economia circular, um dos desafios é essa falta de experiência, né, em implementar, em desenvolver ideias relacionados à economia circular e, ao mesmo tempo, porque é uma cidade que lida com muita pobreza, o desafio de equilibrar o quanto de esforço se deve ser direcionado para o ganho ambiental e o quanto de esforço e recursos se deve ser alocado para a redução da pobreza. Cairo é uma extrema complexidade em termos de governança,
falta de pessoas bem treinadas, de conhecimento, né, de que possam realmente levar essas ideias para a cidade, e a falta de maior investimento em termos de pesquisa e desenvolvimento. Ok, eu perdi minha noção do tempo, mas espero que eu ainda esteja bem. O que a gente achou também interessante nesse exercício de comparar as cidades, né, com diferentes perspectivas, diferentes iniciativas, diferentes desafios, diferentes culturas, é que se a gente for falar sobre a transferência de conhecimento de uma cidade para outra, pelo menos até agora, eh, dois fatores pareceram bem importantes. Um foi o tipo de legitimidade. Por exemplo, se uma ideia é adotada numa certa comunidade ou numa cidade ou país, a gente diz que aquela ideia conseguiu legitimidade, né? Então, conseguiu ser aceita, ser adotada. Legitimidade pode ter duas áreas. Uma é a cognitiva, né, aquele números. A ciência mostra que essa inovação é ótima. Aqui estão os dados, aqui estão os números. Cognitivo também pode ser familiaridade. Vem do norte global, então deve ser bom. Isso é uma forma de legitimidade também. Mas também tem uma forma de legitimidade que a gente chama sociopolítico. Essa a gente não coloca em números. Essa é mais em termos, a minha cultura, eu não vou, por exemplo, na minha cultura, isso foi o caso do Islamabad. Eles, na verdade, são acostumados a consertar coisas e reusar. Então, a parte da cultura local, essa ideia de que não tem problema em levar um aparelho quebrado, consertar e usar. O oposto de Londres, o oposto de outras cidades. E outro tipo e nessa legitimidade, aí vem outro fator que é as barreiras, né? Que aqui tá hindrances, que são de base conhecimento ou de base de governança. Quando é de base de conhecimento, essa parte é quantitativa ou é familiar, aí todo mundo vai adotar sem problema. Quando é mais sociopolítica, pode levar mais um tempo, mas ainda é possível que seja adotada. Quando é da parte da governança, é interessante, porque quando a governança é tipo do Beijing, que é centralizada, né? Então vem de cima para baixo, adota-se e pronto, não tem a adoção, a legitimidade é facilitada por causa dessa centralização da governança. Quando a governança é fragmentada, como Londres, Cairo, aí fica mais difícil obter essa legitimidade, porque é difícil coordenar tantos aprovadores, tantos departamentos, né? E isso gera uma dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar, não vai ser possível, né, forçar os londrinos, por exemplo, a aceitarem uma governança centralizada. Não é parte da cultura. Então, é parte da cultura ser fragmentada. Então, é uma forma. Certas ideias não podem ser transferidas de Beijing para Londres se essas ideias forem muito dependentes dessa governança centralizada, né? E vice-versa. E na parte cognitiva e sociopolítico também, certas ideias vão levar mais tempo se requererem a legitimidade sociopolítica do que a legitimidade cognitiva. Então, a gente identificou essas tensões entre essas variáveis, e que pudesse nos ajudar a entender o que é que está acontecendo nessa transferência, se esses conhecimentos forem transferidos, o que é que está acontecendo nessa transferência em termos de facilitar ou
causar ainda mais desafios. Ok, e a gente ofereceu essa figura em termos de potenciais etapas dessa estratégia da dobradiça, né? Então, parece que tudo se começa com o entendimento do desafio, né? Após isso vem o desenvolvimento dessa colaboração, desse time colaborativo, desse network, provavelmente motivados por um objetivo em comum. No caso desse paper, o objetivo comum foi adotar a abordagem da economia circular, né? E aí, uma vez que esse time colaborativo está formado, vem então a comparação, os contrastes, as principais ideias, as principais questões, os principais tipos de conhecimento, de governança, enfim. E depois disso, então, nessa comparação surge, então, potenciais oportunidades de identificar oportunidades de transferência de conhecimento de um lugar para outro. Também surge a oportunidade de identificar as barreiras, o que é importante, uma vez que a gente entende quais são as barreiras, possa ser, né, se torna possível reduzir, mudar, modificar. Assim também como as oportunidades, não só as barreiras. Entendendo as oportunidades, a gente também pode ampliar, repetir, modificar e divulgar. E, finalmente, outra oportunidade de outcome desse exercício que possa ser, então, ter oportunidade de identificar eh, erros de outras, né, cidades que vivenciaram e experienciaram, então, evitar que esse mesmo erro seja repetido em outras cidades. Um exemplo disso, mais especificamente, foi esse investimento em Cairo, se eu não me engano, em Waste to Management, não, Waste to Energy, plantas, que Londres já investiu bastante e agora, ao passar do tempo, tem visto que polui mais do que traz benefício em termos de redução de resíduos. Então, essa experiência de Londres talvez seja útil para Cairo, para não investir tanto em waste to energy plantas. Ok, eu vou começar a encerrar. Ah, eu acho que eu falei de alguns desses insights, então, para que as legitimidades sociopolíticas são bem interessantes, porque é, é, o mais natural é pensar que se a tecnologia funciona bem, então não tem, não, como alguém vai ser contra? É quando que pode acontecer exatamente ao contrário. Todos esses fatores sociopolíticos podem afetar de maneira muito importante, muito significativa a implementação de algumas dessas ideias da economia circular. E foi interessante ver essa comparação de cidades, porque as realidades, os desafios que essas cidades enfrentam, foi muito interessante ver a realidade, né? As realidades em que enfrentam em termos de culturais, falta de investimento, e desafios de gerenciamento também. Eh, Governança e a base de conhecimento, as diferentes bases de conhecimento é uma questão importante, né? A gente achou que Londres e Beijing, as duas mais avançadas em termos de tecnologias para a economia circular, tinham interessantes lições a serem repassadas para as outras cidades. Porém, certas características e realidades dessas outras cidades, como Cairo, Islamabad e São Paulo, na verdade, mostraram que essas cidades têm muito a trocar de experiências entre si. Por exemplo, a experiência de São Paulo com os catadores, ser levada para Islamabad e Cairo, do que
somente essas ótimas tecnologias que Beijing e Londres vivenciaram, né, e implementaram. Então, essas diferenças têm que ser consideradas com cuidado para que essas transferências, essas boas ideias, a coordenação, né, gerencial dessas ideias tenham que possam realmente serem frutíferas. Eh, a gente também percebeu como é importante considerar os stakeholders, uma grande diversificação de stakeholders para poder ter uma ideia mais completa, né, dos diferentes fatores. No caso dessa pesquisa, a colaboração com acadêmicos locais nos deu a oportunidade de montar esse time internacional, né, de pesquisadores com o intuito de avaliar como usar a economia circular como uma boa ideia para solucionar problemas importantes. E isso é realmente essa dobradiça, é a dobradiça em ação. Mas aqui eu quero voltar para o comecinho da minha apresentação e nessa dobradiça internacional, nessa colaboração, também tá, porque está na hora então de considerar não só do norte para o sul, mas também do sul para o norte e do sul para o sul. Grandes ideias, grandes similaridades e experiências podem ser trocadas nessas outras vertentes, né, de caminhos de troca de conhecimento. Claro que isso foi só um começo dessa pesquisa, tem outros fatores a serem considerados, por exemplo, as barreiras econômicas, mecanismo de transferência de tecnologia, investimentos, eh, mais detalhes nas práticas de economia circular, como design de produtos, simbiose, sharing economy. Então, a gente só começou a, a, a lançar esse tópico potencial, mas existe aí muita coisa para fazer. E como futuro tópicos de pesquisa e discussão seria interessante desvendar mais aprofundadamente esses desafios e oportunidades, né, o que são as coisas que fazem a economia circular ficar mais difícil, mas também quais são os fatores que fazem essa troca de informação para a economia circular ficar mais fáceis. E claro que não só em termos de essa visão global em cidades, megacidades, em diferentes partes do globo, mas também essa mesma ideia talvez traga insights interessantes eh, em, em diferentes cidades no mesmo país, por que não? E também, por que não ver esse fenômeno da dobradiça, não como cidades, mas também na troca de informação entre diferentes organizações, né? NGOs, governo, eh, empresa privada, academia, então que é um dos grandes desafios que parece que todo mundo fala uma língua diferente. Então, quais seriam então os mecanismos de legitimidade que esses outros cenários poderiam nos informar e ajudar a entender e progredir então nessa discussão que é tão importante para tantas pessoas nesse mundo em que a gente vive hoje em dia, né. Eu vou parar por aqui, mas eu vou fazer um pouquinho de propaganda de uma special issue em Technovation em People Center Innovation, que estamos lançando e onde eu vou, eu espero que chame atenção para esse special issue, para que a gente receba ótimos papers daquela localidade, que a ideia é realmente ver como diferentes partes do globo, né, ver essa questão do People-Centered Innovation, seria muitíssimo interessante. Se você vê a nacionalidade dos editores, cada um vem de uma parte do globo, né, diferente. Inglaterra, China, São Paulo,
a Alemanha. Então, isso já para a gente mesmo poder estimular a submissão de várias partes do corpo. Eu vou parar porque eu falei demais até, mas me desculpe, fiquei animada com o tópico e agradeceria muitíssimo agora a perguntas e discussões, críticas, por favor, sempre muito bem-vindas e vamos então iniciar nossas discussões. Obrigada.